Obrigado, professor Muniz, por comparecer aqui conforme o nosso combinado hoje para falarmos sobre o futuro. Depois de pensarmos um pouco sobre o passado, sobre o presente, vamos agora conversar sobre o futuro. Professor, li recentemente uma pesquisa que 90% dos americanos, 90% dos americanos temem o futuro. Sendo a maior potência bélica do planeta, protegidos, não é, pelo Pentágono, enfim, os americanos, se eles temem o futuro, e nós, seres humanos mortais, que devemos pensar sobre o futuro? Veja, que o passado nos atormenta por causa da nossa culpa, não é? O presente nos angustia por causa das nossas debilidades emocionais e espirituais. E o futuro nos angustia porque lá está a eternidade, entendeu? E a humanidade, ela tem, na sua estrutura mais profunda, essa sensação de que ela tem uma eternidade pela frente. Já vimos que o Senhor Deus, com o seu perdão, o Senhor Jesus, acreditando o perdão em nossa vida, resolveu a questão do nosso passado de culpa. E que o poder, o Espírito Santo em nossa vida, supera as nossas debilidades emocionais, espirituais, e nos dá vitória sobre nós mesmos, sobre o nosso ego doentio, patológico. E o futuro? O futuro, com certeza, existe uma revelação linda na Palavra de Deus para fechar esse pacote pleno da salvação. Passado, presente e futuro. Começo, meio e fim. Agora, professor, em relação ao tempo, em relação ao espaço, Deus até deu algum domínio para o homem, não é? Podemos nos deslocar de um país para o outro, de um continente, hoje já se vai até a Lua. Mas em relação ao tempo, Deus não deu nenhum controle ao homem. O homem, ele é vítima do tempo e vítima do espaço por causa do pecado, né? O homem, ele ficou prisioneiro do tempo, né? Na volta do Senhor Jesus, quando nós formos libertos dessa estrutura pecaminosa que nos dá o pendor para o mal, então nós vamos ter a sensação do que é viver desprendido do tempo. Quer dizer, a circunstância do tempo, ela está relacionada com o pecado. Com uma vida limitada que o pecado nos legou. Agora, Na volta de Jesus, isso tudo é superado. Agora, por um outro lado, eu trabalho numa escola, por exemplo. Sei que o professor também trabalha com formação de pessoas, é consultor de empresas, além do site Paz em Jesus, que se torna hoje uma das suas grandes missões de vida. Professor, vemos tantas famílias investindo até o que não tem, e é louvável isso, muito louvável, para assegurar, né, oferecendo melhor escola, buscando uma melhor universidade, intercâmbio. Mas as pessoas às vezes não pensam muito sobre a eternidade, não é mesmo, em relação ao futuro? É porque, de alguma forma, a eternidade os incomoda. Elas não verbalizam, né? Mas no aconchego da cama, no travesseiro pessoal... As confidências da fronha... Com certeza. Mesmo que o ser humano não queira, o Espírito de Deus atua nele conscientizando de que ele tem, sim, uma eternidade para passar junto com seu Deus e ele precisa conhecer o propósito de Deus. Eu tenho aqui 3 passagens bíblicas para fechar essa série que nós tivemos. Por exemplo, uma falando aqui de Romanos 8, 24, meu caro Daniel, olha o que diz assim: pois na esperança fomos salvos. Passado. Depois nós lemos aqui de 1 aos Coríntios, no outro bloco, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, processo, presente, atuação de Deus, somos salvos os que entregamos a vida ao Senhor Deus, todos que entregarem. E tem essa assistência de que nós estamos salvos, sendo salvos do quê? Do poder do pecado, que ele não reina mais.
Ele não domina mais, embora esteja presente. Agora é o reinado da graça. Agora, olha essa passagem de Romanos, do apóstolo São Paulo. Romanos 13, 11 diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próximo. Como vamos compreender isso? Fomos salvos do passado da culpa. No presente somos salvos do poder do pecado, que no sentido de superação, a graça supera o poder do pecado. Triunfamos sobre nossas debilidades. E Paulo está dizendo, está próxima a nossa salvação final, que será a erradicação dessa natureza maligna por ocasião da volta do Senhor Jesus. Agora, professor, falando em volta do Senhor Jesus, tem surgido aí muitas especulações sobre o futuro, profecias apocalípticas. Aí se falava tanto que o ano 2012, né, na visão lá da cultura maia, era o fim do mundo. O que o senhor tem a dizer sobre estas questões de previsão do futuro, lidar com o futuro? Meu caro Daniel, na teologia cristã nós tratamos com a revelação, né, que é exatamente isso aqui, a palavra do Senhor Deus. Né? E com relação ao futuro, nós temos a revelação de que Jesus Cristo voltará em glória e em majestade. E aí encerra o poder do pecado. Para encerrar a história do pecado e nos transformar à sua semelhança no que diz respeito ao físico e às emoções, porque o caráter ele transforma em agora. E isso acontecerá na volta do Senhor Jesus. Isso, a teologia cristã trata do futuro aqui, ó. Não é especulação, é uma coisa registrada, inspirada por Deus. Posso ler aqui uma passagem? Por favor, professor. Eu estou lendo do apóstolo São Paulo, do capítulo 15 de 1ª carta aos Coríntios, 51, diz: eis vos digo um mistério, nem todos dormiremos, falando da morte, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso acontecer, os salvos vão cantar este hino: tragada foi a morte na vitória. O futuro que o cristianismo pinta para a humanidade é de um encontro com a imortalidade. Todos que, pelo arrependimento e confissão de pecados, entregam a sua vida a Jesus, não tem mais que se preocupar com profecias maias. Tem que se agarrar aqui na palavra de Deus, porque é ela que se sustenta para nós. Olha aqui, o fim do mundo não vai ser nem um choque de um asteroide com a Terra. É a volta do Todo-Poderoso em glória e majestade, amigo. Agora, professor, pela análise de cenário, dos cenários que temos hoje na vida contemporânea, o esgotamento dos recursos naturais, a superpopulação, enfim, os desequilíbrios ecológicos, todas as questões ambientais, hoje nós podemos supor que esse planeta caminha para um quadro de caos absoluto, em um tempo relativamente previsível. Não precisamos nem das profecias hoje para entender isso. As próprias análises científicas estão apontando nessa direção. Exatamente. E a Bíblia aponta para o glorioso dia. Para o cristão que acredita na filosofia bíblica da história, o último dia na Terra será apenas o começo de tudo. Agora esse mundo vai passar, essa atual situação de coisas irá passar, mas pela intervenção de Deus. É interessante isso, porque a visão secular é de que a história é cíclica. Um ciclo ruim é sucedido por um bom, que sucede um ruim, mas a visão bíblica não é essa. É outra. Nós temos a teoria cíclica, que tudo que aconteceu se repete. Nós temos a linear, que diz que o que teve um começo terá um fim.
Agora, a linear não sabe dizer como será esse fim, ela pode ser um choque com asteroides, né? Agora, nós temos a teoria bíblica da história. A teoria bíblica da história diz o seguinte: o mal teve um começo e ele terá o seu fim em nós, num abrir e fechar de olhos quando Jesus voltar. Pisca. Amém. Piscou? Esse é o tempo que o Senhor vai precisar. Você sabe por quê, Daniel? Quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele, num abrir e fechar de olhos, ele se tornou absolutamente corrompido. Ele contraiu uma natureza pecaminosa. E assim será? A contrapartida da graça, num abrir e fechar de olhos, seremos como os anjos. Estaremos para sempre inseridos na vida que se mede pela vida de Deus. Esse é o pacote da salvação. Que futuro glorioso! Maravilha! Esse dia eu estava lendo um pensamento que diz assim, ó, os grandes líderes são aqueles que são capazes de pintar para a humanidade o futuro mais brilhante. Quem conseguir pintar um futuro mais brilhante, esse é o grande líder carismático do momento. Professor, escreva mais sobre isso no seu site. Você que acompanha o site do professor Muniz, Paz em Jesus, também o acompanha por suas escritas, textos e reflexões no Facebook. Prestigie, divulgue, reproduza materiais. O professor Muniz é um voluntário, é um apóstolo dessas lindas mensagens de esperança e alegria para um futuro breve da humanidade. Muito obrigado, professor. É verdade. E você veja que o futuro glorioso está pintado aqui, né? Esse é, com certeza, o grande eixo para onde todos nós temos que nos dirigir, né? A grande salvação que há em Cristo Jesus. Não há por que temer. Muito obrigado. Até a próxima, professor. Alegria minha, amigo.